dia a todos. Seguimos juntos com a nossa feira de profissões, não é, Lê? Exatamente. Bom dia, sejam bem-vindos. E hoje a gente está aqui com a Mirella, ela é assistente social. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bem? Tá bem? Tudo bem. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente quer fazer mais um bate-papo mesmo, então fica à vontade, tá bom? Lembrando que essa série de vídeos que a gente está gravando é para ajudar vocês, estudantes, que ainda não escolheram suas profissões e também para aqueles que já estão pensando, né, nas faculdades que querem fazer. Exatamente. Então, para começar, você pode contar pra gente como foi a sua vida escolar? Posso. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui de volta na escola. Queria agradecer à professora Regina pelo convite, aos alunos. Eu vim para São Pedro, eu tinha 6 anos de idade. Eu toda a vida estudei em escola pública, né? Tive várias oportunidades, estudei tanto no Zé Teodoro quanto aqui no Homero. O prézinho eu fiz aqui no Homero, que na época tinha aqui, e foi uma época muito boa, de muito aprendizado, de muita amizade, de muita convivência, e sempre estudei aqui em São Pedro. Ai, que legal. Quando você concluiu o ensino médio, você chegou no 3º ano, você se viu diante de uma escolha. E agora, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Então, a minha história é um pouquinho diferente. Eu acho que também tem muitas pessoas que passam pelo que eu passei. Quando eu iniciei o 3º ano do ensino médio, eu me deparei com uma gravidez na adolescência. Então foi um turbilhão na minha cabeça, porque tinha uma perspectiva de eu continuar estudando, de frequentar uma universidade, mas ao mesmo tempo uma gravidez. Então, nesse período, eu tive que deixar de pensar um pouco no estudo e pensar na gravidez, mas nunca deixei de pensar em continuar os meus estudos. Porque tem muitas pessoas que, por conta de algum obstáculo, deixam o estudo para segundo plano, né? Na minha adolescência foi isso, mas não me impediu de continuar sonhando e pensando no que eu queria ser, o que eu gostaria de estudar. Então, teve esse obstáculo, mas foi um ano, eu parei, né? Consegui concluir, mesmo gestante, consegui concluir, porque a escola dá essa oportunidade. Eu fiquei de licença, mas mesmo assim, dentro de casa, eu consegui concluir o ensino médio, né? E aí, nesse um ano eu parei, mas sempre pensando que eu deveria continuar estudando, que o estudo era importante. Talvez, né, eu não teria dado valor antes do que a educação fazia na minha vida. E quando eu me deparei com uma gestação, eu percebi que eu teria que continuar, porque a educação ia continuar fazendo falta na minha vida, o ensino ia continuar e eu precisava pensar em algo para o futuro, porque além de adolescente, eu ia me tornar mãe, né? Então eu teria outra vida que dependeria de mim e do meu estudo. Então aí eu continuei no 3º eu ainda não consegui pensar, mas eu sempre pensava em algo assim, de continuar fazendo. E eu entrei na universidade por um acaso, né? Eu não sabia muito o que eu queria. Eu via várias profissões. A gente não tinha essa oportunidade que vocês têm hoje de visitar uma universidade, de ouvir várias profissões, de poder entender um pouco. E aí, os meus pais também sempre me incentivaram a continuar estudando. E aí a gente se deparou que eu precisava continuar, mas como? Né? Porque a gente também não tinha universidade aqui, muitas universidades aqui na região, como a gente tem hoje, Ourinho, Santa Cruz, né? A gente não tinha. Então eu teria que ir para fora. E aí eu acabei conhecendo, né, pensando assim, eu tenho que fazer a faculdade de acordo com as minhas condições e de acordo com o que eu conseguiria por conta do filho, de tudo, mas não impediu. E aí eu conheci, através da minha mãe era funcionária pública, e ela falou um dia para mim, você conhece assistente social que trabalha aqui na cidade? Eu falei, não. Você já prestou atenção que trabalho bonito que ela faz? Eu falei, não. Daí isso me despertou, né? E aí eu conheci a assistente social na época, que era a Sônia,
e comecei a observar o trabalho dela e parece que eu fui me identificando com aquilo. Aí surgiu a oportunidade de fazer o vestibular. Na época o vestibular era gratuito e eu falei, eu vou fazer. Vamos ver o que vai dar. Aí eu coloquei como primeira opção serviço social e acabei passando. Ai, que legal. Você cursou em qual universidade? Eu fiz a Unimar, em Marília. Marília. Que legal. Foram 4 anos? 4 anos, viajando todos os dias. Mas, assim, a cada dia eu fui me apaixonando mais pelo que eu estava vendo, que eu estava ouvindo, que eu estava aprendendo. Foi muito difícil, né? Porque eram 100 quilômetros, ida e 100 para a volta, com uma criança pequena. Eu tinha minha mãe que me ajudava na época. Então, aí foram 4 anos que eu cursei o serviço social na Unimar. Durante esses 4 anos de muita luta, quais foram as suas motivações e inspirações? Minha motivação era, eu pensava primeiramente num filho, que eu tinha um filho. Segundo, que eu queria ter minha independência, tanto financeira quanto estar incluída na sociedade, no mercado de trabalho. E o apoio das pessoas que eu tinha, né, dos meus pais, da minha irmã, e me motivava, do meu marido, a continuar. Então, isso me motivava. E eu queria ser... na minha cabeça, assim, eu falava assim, eu quero deixar uma semente nessa vida. E o que eu quero deixar? O que eu quero ser? Então, eu preciso estudar, eu preciso buscar conhecimento para passar para as pessoas aquilo que eu aprendi. Sim. Então, isso me motivava cada vez mais a estudar. Ai, que bonito. Você pode contar para a gente um pouco sobre o que você faz, como que você trabalha, como que um assistente social trabalha? Eu me formei em serviço social em 2003, né? Já tenho aí 17 anos, acredito, né? Que eu trabalho. Eu sempre trabalhei na prefeitura, né? O meu estágio sempre foi na prefeitura. E ser assistente social, para mim, hoje é um aprendizado muito grande. Eu tenho aprendido muito. Nesses 17 anos, eu adquiri muito conhecimento, muita experiência de vida. E a cada dia que passa, eu me apaixono mais pelo que eu faço aquilo que eu realmente gosto de fazer, eu me identifico muito. E no decorrer de todo esse tempo que eu sou formada, mudou muito a profissão, né? Ainda tem algumas pessoas que enxergam ainda o serviço social como ajuda, caridade. Não, o serviço social vai muito mais além do que isso, né? A gente estuda, a gente se capacita para desenvolver programas, desenvolver projetos, para lutar na defesa dos direitos das pessoas. Mas aí você pode perguntar assim para mim, mas os direitos eles já não são garantidos? Por que você está lá para lutar? Não, os direitos eles são garantidos, mas muitas pessoas não têm acesso ao direito. Então a gente está ali para lutar para que as pessoas consigam ter acesso ao direito à educação, à saúde, à moradia, e entre outras coisas, ao lazer. Você vê que a assistência social ela é bem valorizada ou ela é deixada um pouco de lado? Olha, hoje ela é valorizada, antigamente não. Tanto assim que a gente não via, principalmente aqui no nosso município, a gente não tinha muitos profissionais, né? Hoje a gente tem vários profissionais formados aqui no município. Isso me dá uma alegria muito grande, porque é um reconhecimento da profissão. As pessoas conseguem enxergar o serviço social como uma profissão. E hoje se tem um campo de trabalho maior. Antigamente, quando eu me formei, o campo era bem pequeno, não tinha tanto. Hoje o campo é maior, tem várias, tanto no poder público quanto no privado, tem o campo do assistente social. Então, hoje eu acredito que tem muito mais valorização, sim, e reconhecimento nessa profissão. Ai, que legal. Eu vou te pedir agora para deixar uma mensagem para os alunos que querem seguir o mesmo caminho que você, para cursar assistência social, né? Que mensagem você daria para eles? Para assistente social, primeiro, eu gostaria de deixar essa mensagem. A gente precisa ter empatia. A gente precisa
se colocar no lugar do outro, aprender a ouvir sem julgar. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, estudantes, hoje é assim, aproveitem a oportunidade que vocês têm, porque na minha época a gente não tinha tanta oportunidade como se tem hoje, a gente não tinha tanto acesso à universidade como se tem hoje. Então, aproveitem o espaço que a escola oferece, participem de tudo, porque é muito aprendizado, é uma bagagem muito boa que a gente tem. Talvez na idade, com 15, 16, 17 anos, a gente não consiga entender a importância que o estudo faz na vida da gente, mas hoje a gente vê, a gente que lida com a desigualdade social hoje, a gente vê que quem tem o estudo, ele consegue alcançar alguns objetivos na vida, e sem estudo é muito difícil, é muito complicado a gente conseguir. Então aproveitem a oportunidade, estudem, a escola pública está aí, com grandes oportunidades, não deixa a desejar nada de uma escola particular. Os meus filhos, uma estuda aqui, o outro estudou em escola pública, então tem que aproveitar mesmo a oportunidade que a escola dá. Obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente, e eu acho que isso vai ajudar muita gente também, né? Para se decidir, quem está em dúvida, ou até quem mesmo quer seguir a mesma área que você. Obrigada. Eu que agradeço, eu trabalho aqui no CRAS. Se alguém quiser conhecer o meu trabalho, o trabalho das outras profissionais que trabalham comigo, a gente está à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Mirella, pela participação. Obrigado, Lê. Obrigada, a gente vai João. ficando por aqui com mais este vídeo. Continue nos assistindo. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.